Olá, boa noite a todos. Quem estiver assistindo aqui ao vivo, quem estiver no link nesse momento, a gente vai iniciar Gênesis capítulo 25. Vamos fazer uma oração, pedir a Deus para nos abençoar nessa leitura de hoje. Estamos na metade de Gênesis, acabando aqui mais 25, a gente passa para Êxodo. Então a gente está caminhando, caminhando. Isso aqui já foi embora da Bíblia e tem ainda, obviamente, muitas coisas, mas são coisas muito importantes para a gente aprender. Então, às vezes, né, não sei se você acha que, ai, falta muito, é muito. Passa num piscar de olhos a leitura da Bíblia. E passa rápido mesmo, porque quanto mais você está dentro da história, quanto mais você está, né? É um prêmio, é coisa divina mesmo. E provavelmente a gente vai pular Salmos, que é um livro que tem bastante salmos, né? Que é um livro um pouco mais grossinho. Nós vamos provavelmente pular Salmos, e então fica cada vez mais perto ainda dos próximos livros, tá? Vamos então começar capítulo 25, que vai ser a morte de Abraão. Vamos pedir primeiro a Deus a proteção dele nessa live de hoje, tá? E é isso. Então vamos lá. Senhor Deus, nosso Pai, Senhor Jesus Cristo, que pelo seu Espírito estamos aqui unidos, todos pelo seu Espírito Santo. Pedimos para que o Senhor me use como canal, que o Senhor use a todos nós como canal, onde quer que a gente vá, levando o seu nome, levando os seus ensinamentos, levando a sua história, tudo aquilo que o Senhor nos revela. Gostaria de pedir ao Senhor que nos dê bom entendimento, boa interpretação, que a gente possa entender a Sua palavra revelada, Pai, da forma com que o Senhor quer que nós entendamos. Peço para que o Senhor nos transforme cada vez mais, tatue em nossos corações aquilo que o Senhor quer, precisa que nós aprendemos, em sentido de sermos servos e estarmos sempre conectados à Tua palavra, hoje e sempre. Proteja-nos de todas as distrações, proteja-nos de todos os males, coisas que tentam nos impedir de chegarmos cada vez mais próximos a Ti. E mostra, Senhor, abre os nossos olhos para a gente enxergar quando são lições Sua, quando são disciplinas vindo de Ti e quando são armadilhas colocadas para nós. Proteja-nos contra tudo isso e que possamos estar sempre aqui honrando, glorificando e louvando o Seu nome. Em nome de Jesus, consagramos essa live a Ti. Amém. Então vamos lá, capítulo 25, a morte de Abraão, os filhos de Ismael, Esaú e Jacó, que são importantíssimas partes da história agora. Esaú e Jacó são duas figuras muito importantes na Bíblia. Meu cachorro começou a roer o osso e ele vai ficar fazendo barulho, porque é assim que ele faz. É, Esaú e Jacó são duas figuras muito importantes, porque principalmente Jacó, porque Jacó vem as 12 tribos. Se você já ouviu falar das 12 tribos de Israel, as 12 tribos, qual é a tribo que Cristo veio, qual é a tribo de Davi, que é a mesma, mas qual é a tribo de fulano, qual é a tribo de ciclano? Então, essas tribos, elas são muito importantes de você entender que ela vem agora, em Jacó. Ela vai iniciar agora essas 12 tribos, tá bom? E quando chegar essa parte eu vou falar, mas vamos iniciar aqui então. Abraão casou-se com outra mulher, lembrando que Sara faleceu, né? Chamada Quetura. Ela lhe deu os seguintes filhos: Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Jocsã gerou Sabá e Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assuritas e os Letuzitas e os Leumitas. Os filhos de Midian foram Efá e Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram descendentes de Quetura. Abraão deixou tudo o que tinha para Isaque. Lembrando que existe uma promessa no nome de Isaque. Existe um porquê Isaque ser o único filho de Abraão com Sara. Esse da promessa, tanto dela que não podia ter filho, quanto dele que também não podia ter filho, porque já eram bem mais velhos, ok? Então existe algo muito importante nessa pirâmide entre Isaque, né, Isaac, Abraão e Sara. Então, obviamente, que os outros filhos também eram filhos, também, né, compartilhavam de tudo, mas Abraão deixou tudo o que ele tinha para Isaac. Lembrando que o filho mais velho, né, é que normalmente recebe tudo. Nesse caso aqui, Deus considera Isaac como o único filho.
ok? Quando Abraão teve filho aqui agora com Quetura, ele teve também com Agar, né? Que a gente não pode se esquecer. Quetura e Agar eram outras duas mulheres que se relacionaram com Abraão. Agar, ela foi concubina. Concubina naquela época não significava prostituta, né? Naquela época. Então, tem gente que confunde, que acha que as concubinas eram prostitutas. Não eram, elas tinham os direitos legais como esposas também. Elas eram tratadas como um título de esposas também, ok? Mas para os filhos das suas concubinas, deu presentes, e ainda em vida enviou-os para longe de Isaque, para a terra do Oriente. Então, Isaque sempre foi o foco e os outros filhos das suas concubinas. Então, antes que vocês ou que a gente, né, as pessoas leiam concubinas achando que são prostitutas que vão lá, têm os relacionamentos, têm filho, vão dando filho, não são. Então, os filhos de suas concubinas, no sentido delas, são todas mulheres que estavam próximas, que ficam próximas, que fazem as coisas como esposas mesmas. Mas Sara foi aquela primeira, foi aquela única que teve o filho da promessa, que teve toda aquela história lá de trás. Então, do restante aqui, vem mais filhos, obviamente, mas Isaac é sempre o foco, porque vem dele os próximos filhos agora, aí vem as tribos e tudo mais, ok? E aos outros filhos, obviamente, ele não deixou sem nada, ele deu presentes. Então, deu ouro, que representa muita coisa, deu prata, que representa muita coisa, podiam vender, podiam, né, se virar e tudo mais. Mas para Isaac, ele deixou tudo que ele tinha. Abraão viveu 175 anos. Morreu em boa velhice, em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna de Macpela, perto de Manre, no campo de Efron, filho de Zoar, o Itita. Vocês lembram que ele estava falando com o Itita, né? Abimeleque estava lá, e era um título só Abimeleque, ele estava lá, ele falou: eu quero pagar por esse título, eu quero pagar para ter esse espaço, né? E Macpela significa isso, significa dupla cova, seria uma dupla cova, dois pedaços de cova, né? Mas obviamente que é algo grande. Então, é onde encontra-se o corpo dele até hoje lá. Quando você for visitar Macpela, se vocês tiverem vontade, não dá para ver o corpo, não dá para ver nada, mas você vê a Macpela especificamente, a casa, né? De onde está. Campo que Abraão comprara dos hititas. E foi ali que Abraão e Sara, sua mulher, foram sepultados. Sara também está lá. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaque. Isaque morava próximo a Beer-Lahai-Roi, não se esquecendo que Beer-Lahai-Roi são tem dois eventos que aconteceram lá, né? Primeiro foi Isaac encontrar a esposa dele, Rebeca, foi nesse momento que ele estava lá murmurando a morte da mãe e tudo mais, e aí ela o vê e tudo mais, então é nesse momento, e também onde Agar estava lá chorando e sofrendo por Ismael, quando eles foram expulsos. Então, existe um lugar, esse Berla Roy é um lugar para orações, para lamentos, né? Tudo mais. Então, é isso, ele morava próximo desse lugar. Este é o registro da descendência de Ismael, o filho de Abraão, que Agar, a serva egípcia, tem uma parte muito importante aqui que está mostrando que é uma serva egípcia, vem de uma outra cultura, vem de uma outra, né? Não, ele não seria puro especificamente como seria Sara e Abraão, os dois unidos. Ele misturou ali. Então, ela era uma serva para início e egípcia para outra questão. Então, Deus está deixando claro aqui para gente. O filho de Abraão, que é Agar, a serva egípcia de Sara, deu a ele. São estes os nomes dos filhos de Ismael, alistados por ordem de nascimento: Nebaiote, filho mais velho de Ismael, Quedar, Adbeel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Foram esses os 12 filhos de Ismael, que se tornaram os líderes de suas tribos. Lembra que Deus disse que ele teria também, teriam 12 tribos, né? Ele teria filhos também. Teriam grandes povos. Lembra que Deus dizia grandes nações. Você será pai de várias nações. Deus estava falando para ele ali, e isso significa as nações de Ismael também.
Os seus povoados e acampamentos receberam os seus nomes. Então, ele teve 12. Toda a tribo tinha o nome todo filho tinha dava o nome da própria tribo ao nome do filho. Ismael viveu 137 anos. Morreu e foi reunido aos seus antepassados. Seus descendentes se estabeleceram na região que vai de Avilar a Zur, próxima à fronteira com o Egito, na direção de quem vai para Assur, e viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos. Essa é a história da família de Isaac. Agora vem Isaac, o filho da promessa de Abraão, ok? Lembrando que, depois, se vocês quiserem fazer uma pesquisa um pouco mais a fundo, vocês vão entender essa mistura de classes, de classes não, de raças, vindo do filho de Abraão, né? Ismael, e todos eles, né? Então, todos eles representam como se fosse os árabes, né? E você tem os árabes, o árabe não significa só que vem da Arábia Saudita, não é isso. O árabes não é um nome especificamente de um povo, ok? Não é uma tribo, não é uma região especificamente. É a mistura de várias, basicamente um idioma. Então, todos aqueles ali você não pode dizer que é só da Arábia Saudita, porque existe também outra parte, né? Então, o que acontece? Aqueles que não eram de Isaac, né, e que vieram de Ismael seriam todos considerados árabes, né? E os muçulmanos não se consideram árabes, por exemplo. Mas é por isso que o árabe especificamente, ele não pode, não deve, né, ser entendido como se fosse um grupo específico de pessoas, porque você ainda tem ali outras áreas, né? Por exemplo, os palestinos, né? Eles não se consideram árabes e tudo mais, mas quando você for estudar mais, vocês vão entender o que significa a palavra árabe, significa, na tradução mesmo da palavra, né, do grego e do hebraico, árabe, se não me engano, significam nômades, ok? Depois dá um Google, mas se não me engano são nômades. Então eram todos aqueles que foram para o deserto, que foram para perto do Egito, e foram populando os outros lugares, tá bom? Essa é a história da família de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca. Então ele se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu Padã-Arã, e a irmã de Labão, também arameu. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Eu amo isso aqui, que é o Senhor respondeu à oração. Porque quando tem pessoas orando para vários tipos de crenças, ou vários tipos, né, de entidades, para isso, para aquilo aqui, Deus está deixando muito claro que o Senhor respondeu à oração. Não adianta você orar para o esmalte, que eu estava com o esmalte aqui na minha frente. Você orar para o esmalte, você olhar para o esmalte e falar, ai, por favor, que isso aconteça. E aí aquilo ali aconteceu, você achar que foi o Senhor que respondeu, que aquilo ali vem diretamente do Senhor. Existe aí uma linha muito tênue entre você crer o que vem do Senhor e o que o mundo, né? Eu não vou falar outra palavra que representa o mundo, mas que é o outro lado do que é o Senhor, também tem o poder de entregar, também tem o poder de dar, também tem o poder de fazer muitas coisas. A gente vai ver isso em Êxodo, tá bom? Os meninos se empurravam dentro dela, mexiam na barriga dela. Pelo que disse, e ela dizia isso: por que isso está me acontecendo? Foi então consultar o Senhor. E disse o Senhor: duas nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas, dois povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo, o que não é de se acontecer. Porque o mais novo, veja bem, a gente está falando aqui agora de Esaú e Jacó, né? Jacó vai mudar o nome para Israel depois. Então, Israel vai ser o povo mais velho, vai ser o povo mais novo, porque Esaú sai primeiro da barriga. E lembrando que aqui ele está dizendo que o mais velho servirá ao mais novo. Essas duas nações estão em brigas até o dia de hoje, ok? Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo seu corpo era como um manto de pelos. Tinha bastante pelos, né? Ele era uma criança bem cabeluda, bem peluda. Por isso, lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada em seu calcanhar, no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó.
Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca deu à luz. Os meninos cresceram, Esaú tornou-se um caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Então, aqui, o que nunca é bom, né? Quando tem aquele filho preferido. Então, Isaac gostava de Esaú, porque Esaú era o filho mais velho, eram gêmeos, mas nasceu primeiro. Então, os direitos de filho mais velho, a responsabilidade de filho mais velho, né? Tudo vem aí. Então, Isaac, primeiro filho de Isaac, vem chamado Esaú. E ele gostava dele, preferia ele por quê? Porque ele gostava de comer das suas caças, era o filho que trazia o alimento, provia, né? E Rebeca preferia Jacó. Aí já tem um porquê a gente vai entender. Certa vez, quando Jacó estava preparando o ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo. Então Esaú estava lá, caçando e tudo mais. Jacó estava lá preparando o ensopado e pediu-lhe. Assim que Esaú chegou morrendo de fome, ele falou: Dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom, né, que tem a representação na cor, nessa cor vermelha. E respondeu-lhe Jacó: Existem os Edomitas, que vêm daqui, vêm de Esaú, tá? Dessa parte de Edom aqui. A gente vai ler sobre os Edomitas lá na frente. Respondeu-lhe Jacó: Venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho, e eu te alimento. Você está fazendo uma troca ali para ele, né? Então disse Esaú: Eu estou quase morrendo. De que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: Jure primeiro. Então ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú o pão com ensopado de lentilhas. E ele comeu e bebeu. Levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Existe uma grande responsabilidade quando a gente lê a palavra de Deus e a gente entende que Deus não foi injusto, como pessoas falam, ou como pessoas, Deus é justo, como é que Deus pode ser justo? Ele saiu primeiro, e aí agora Jacó, que é Israel, tem os direitos, e isso e aquilo outro. Vamos entender. Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Então, se Deus escolheu ele para nascer primeiro, dando a ele os direitos, ele desprezou aquilo que Deus deu a ele. E isso aí se repete em tantos lugares. Adão e Eva desprezou o ensino de Deus, desprezou o que Deus disse. Caim e Abel, o outro desprezou o que Deus dava a ele, porque deu qualquer coisa para Deus, quando ele sabia que tinha que dar especificamente um tipo de oferta, um tipo de holocausto a Deus. Então, Esaú, ele tinha o direito de filho. O pai, que é, né, a figura maior na família, ele tem um amor a mais não, mas uma preferência para esse filho, e esse filho entrega porque ele está com tanta fome que ele fica mais preocupado com a barriga dele do que de fato com o que foi lhe dado como herança, como direito. É um direito que não é, né, revogado. Primeiro filho, ele tem direito a tudo. Então ele desprezou. Não só o que ele tinha de direito vindo do pai e da mãe, mas como também de Deus, porque Deus fez ele nascer primeiro. Então, quando a gente vê que lá em cima Jacó vem agarrado no calcanhar dele, tende-se, obviamente, né, a entender ali que ele é esperto, né? Eu não uso esse adjetivo esperto como algo nem bom e nem pejorativo, né? O esperto vai depender da consequência e vai depender, obviamente, da situação que a pessoa está usando de inteligência ali para poder adquirir alguma coisa. Então, nem sempre uma pessoa esperta vai fazer algo ruim. Às vezes, na sua inteligência, te faz ser esperta por um sentido X, Y, Z. Outros fazem para o lado negativo, outros fazem para o lado ruim. Então, para que isso né, a gente entenda isso mais lá na frente, Deus ele é justo. Então, não achem que nesse momento que Esaú despreza e o outro, espertinho, comprou o direito de filho e tudo mais. Deus, ele é justo com todos, seja cristão, seja não cristão, seja aquele seja quem quer que seja. Deus, ele aplica a sua justiça pelo caráter dele próprio, não é por amor a cada um, preferência a cada um, não existe isso. Então aqui
Obviamente a gente tá conseguindo ver, a gente consegue ver que Esaú desprezou o que foi dado a ele, desprezou o que Deus deu a ele, desprezou o que ele tinha de direito. Ele falou: já tô morrendo mesmo, já tô ficando velho, não vai me servir mais para nada. O que adianta, né? De que me vale? Lembrando que são gêmeos. Então Jacó também tem a mesma idade. Jacó também está velho. Então o que ele fez foi desprezar mesmo. Não foi só, tá, mas vamos ter coerência. Ele era 30 anos mais velho, já estava para morrer. Ele era a mesma idade. Um conseguiu reconhecer a importância de ter tudo aquilo ali. E o outro desprezou porque tinha, né? Enfim, é isso. Finalizamos aqui hoje. A gente volta amanhã, se Deus quiser. Deixa eu parar aqui a gravação. A gente volta amanhã, se Deus quiser, com o capítulo 26. O capítulo 26 é Isaac em Gerar. Aí vai ser importante a gente fazer essa leitura muito importante aqui, porque vai ter acordo de Isaac, Abimeleque, lembrando que Abimeleque é um título, né? Não é uma pessoa especificamente, tudo mais. Então amanhã a gente volta aqui. Olá a todos, boa noite. Boa noite, Grazi, boa noite, iPhone, Vi, Tainá, Lu, um beijo para vocês. Boa noite, amores. Boa noite. Noite muito Boa noite. abençoado. A gente volta, se Deus quiser, amanhã, tá bom? Boa noite, beijo. Beijo, um beijo, um beijo, um beijo, gente. Um beijo a todos vocês.